Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo está no mercado com a iminência de perder o Michael e aí tem sondagem a Douglas Costa, será que ele vai jogar no Flamengo? Mas agora os alvos definitivos são Everton Cebolinha e Marinho. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, o Michael tá para ser vendido para o Al Hilal, apenas tem aqueles imbrólios financeiros, né, de parte do Goiás, parte do jogador, 9 milhões de dólares que foram oferecidos, né, o Flamengo está tentando um pouquinho mais, mas como o Al Hilal quer ele para a disputa do Mundial de Clubes, isso deve ser resolvido nos próximos dias, né, se não for, aí bom, talvez o Michael permaneça na Gávea, no Ninho do Urubu e não seja negociado, mas o Flamengo já está pensando numa reposição de um jogador que teve um 2020 complicado, né, logo na sua chegada, mas em 2021 foi fundamental, né, se tornou se não um titular, um 12º jogador, um cara muito importante. E o Michael faz uma função que é muito perseguida hoje pelos dirigentes, pelos treinadores, né, esse ponta pelo lado, driblador, 1 contra 1, cara que quebra linhas. E aí o Flamengo, obviamente, já está no mercado, com avaliações aí do Paulo Souza do que precisa fazer para repor algumas lacunas do elenco. O Flamengo antes já tinha perdido o Pedro Rocha, o Kennedy o Chelsea pediu de volta, então assim, não tem mais esse jogador ali, né, a não ser o Michael. O Vitinho é um cara que faz também, mas tem outra característica, muitas vezes cai por dentro e tal. Característica do Michael, o Flamengo está no mercado buscando. E aí sondou o Ferreirinha, vocês sabem, do Grêmio. O Grêmio renovou com o Ferreirinha e deu uma garantia para ele lá, para ele permanecer no Grêmio. Bom, aí outro jogador do Grêmio foi sondado, o Douglas Costa. Porque o Douglas Costa, que ainda não, digamos assim, não efetivou o fim do vínculo com o Grêmio, já houve um acordo para rescisão contratual. Já contei isso num vídeo recente. O Grêmio conseguiu a rescisão, convenceu o jogador e seu staff de que não tinha como pagar o salário dele na Série B. O Grêmio precisa reduzir a folha. E além de outras questões, né, que o Douglas se complicou por lá, pediu desculpas e tudo mais, mas a diretoria sempre quis arrumar um time para o Douglas. Ele disse que não queria jogar no Brasil, que não quer ir para um clube, enfim, qualquer, mas a proposta do Los Angeles Galaxy parece ter agradado. E parece não, agradou, né? Tanto que ele está indo aí para fechar com o clube da Major League Soccer dos Estados Unidos, que estreia no mês que vem, se eu não me engano, na Liga Norte-Americana. E o Douglas Costa deve se transferir mesmo para Los Angeles. Surgiu uma informação de que tinha uma cláusula que impedia ele de atuar por outro clube brasileiro. Na verdade, isso nem é permitido pela lei trabalhista aqui no Brasil. Porém, o que você pode fazer é estipular alguns mecanismos proibitivos, digamos, algumas sanções caso isso aconteça. Então, o que o Grêmio fez? Se ele jogar, o Grêmio vai pagar o Douglas Costa o que devia para ele, né? E aí não vai arcar com o restante do seu contrato, que seria até o fim de 2024. Enquanto o Grêmio pagar o Douglas Costa, que será um valor aí de R$150 mil por 4 anos, equivalendo aí a 7 milhões de reais que o Grêmio devia para ele de gatilhos e coisas atrasadas do último ano, a partir de 2023, se durante esse período em que o Grêmio estiver pagando o Douglas Costa, ele fechar com o clube brasileiro, automaticamente essa multa ela se extingue. E aí o Grêmio o Grêmio não precisa pagar nada ao Grêmio, mas ele abre mão de receber todo esse valor que o Grêmio está lhe pagando né, mensalmente por contrato. Então, não tem uma multa, digamos assim. Tem o fato dele, se ele fechar com o clube brasileiro, ele não recebe aquilo que o Grêmio tem que lhe pagar. Mais ou menos isso que foi acordado, tá bem? Então ele pode, teoricamente, fechar com o Flamengo, mas existe esse impeditivo e ele já disse que não quer jogar em outro clube senão o Grêmio aqui no Brasil. Vamos aguardar, mas a tendência é que ele feche com o Los Angeles Galaxy mesmo, deve estar viajando entre hoje e amanhã, nos próximos dias aí para os Estados Unidos. Bom, aí a gente tem outras situações. Everton Cebolinha, do Benfica, é um jogador que, assim, não tem no Benfica o mesmo cartaz que tinha no Grêmio e nem o mesmo cartaz que o Benfica mesmo esperava por ter pago 20 milhões de euros por ele. Então é um jogador que pode muito bem voltar ao Brasil. Ele se interessou em jogar no Flamengo. Ele gostaria de ficar pelo menos até o meio do ano no Benfica, mas achou interessante voltar para o Brasil. Ele é um jogador que vinha sendo constantemente convocado pelo Tite, né? Até na Copa América de 2019 ele foi destaque, quando o Neymar não jogou.
Enfim, ele é um jogador que ainda pode atrair os olhos da seleção no ano de Copa e sabe que o Brasil acaba se tornando uma grande vitrine, ainda mais o Flamengo. Só que tem um problema, né? O Benfica quer recuperar o que foi investido, 20 milhões de euros, né? Não é pouco, ou pelo menos aliviar sua folha salarial. E aí tem duas opções de negócio. As informações que a gente tem aí através do Bruno Andrade e do Jorge Nicola é que o Flamengo teria oferecido ou poderia chegar em 15 milhões de euros para contratar o Cebolinha. É um valor considerável, porque ele vai receber bem menos do que isso pelo Michael, né? 9 milhões de dólares, mas 15 milhões de euros mais o Ramon. É que o Benfica não abre mão dos 20 milhões, né? Então o Flamengo estaria oferecendo 15 milhões de euros mais o Ramon, lateral esquerdo, que é observado pelo Benfica há muito tempo. Então o Flamengo estaria disposto a colocar no negócio o Ramon mais 15 milhões de euros para ter o Everton Cebolinha. Só que tem esse problema, né? O Cebolinha queria ficar pelo menos até o meio do ano, o Flamengo quer agora. Então tudo isso está sendo discutido. E a outra opção é o empréstimo de um ano por 12 milhões de reais. Aí o Flamengo pagaria uma quantia ao Benfica, arcaria com o salário do Cebolinha e teria ele por empréstimo durante uma temporada, provavelmente com opção de compra, para depois avaliar se o jogador fica ou não. São as duas modalidades de negócio que o Flamengo está estudando. Mas ainda, obviamente, esse negócio depende da saída concretizada do Michael. E o outro jogador que surgiu de ontem para hoje é o Marinho do Santos. Esse é um jogador aqui do mercado brasileiro, mais veterano, 31 anos, mas ainda assim um cara que faz essa função pelo lado do campo. Na verdade, o Marinho já hoje atua em mais de uma função. Não é necessariamente mais a característica do Michael, ele tinha essa característica mais jovem. Hoje ele não tem tanta velocidade, mas é um cara do drible ainda, do chute, do arremate de fora da área, um cara que faz o facão jogando pelo lado direito, joga centralizado, é uma referência técnica hoje no time do Santos. E o Marinho tem tentado sair, né, há algum tempo de lá. E o Flamengo, como sempre, busca jogadores do Santos, né? Gabigol, Bruno Henrique, agora Thiago Maia. Tem uma infinidade, né? O Diego Ribas, né? Se a gente for voltar mais atrás, tem um monte de jogadores do Santos que estão lá no Flamengo. E o Marinho seria esse objeto aí de desejo do Paulo Souza. Só tem um problema, né? Claro, ele já tem 31 anos, mas ele foi o rei da América, foi o melhor jogador da Libertadores em 2020. E o Flamengo teria oferecido 2 milhões de dólares, né? 11 milhões de reais para ter o jogador. A torcida do Santos ficou indignada por esse valor, é um valor irrisório, né? Vamos combinar, mas eu entendo pela idade do Marinho. O Marinho não é um cara mais assim, digamos, que seja unanimidade. E também tem o contrato vencendo no final do ano, e na metade do ano ele pode assinar um contrato e sair de graça, assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano. Então, tudo isso está sendo discutido. O Santos quer pelo menos 3 milhões de dólares, o que daria 17 milhões de reais. Mas, de novo, é outra negociação que também depende da saída do Michael. Então, gente, o Flamengo está se preparando, né? Está digamos assim, se precavendo no mercado, já está fazendo contatos, caso perca o Michael, e aí sim vai tentar contratar um desses jogadores. Qual desses você contrataria? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!